nossa irmã aqui estava na oportunidade dela, né, falando sobre a luta que ela vem atravessando com seu esposo Francisco, né? E ela falando que o importante é não desanimar e não desistir, né? E eu quero falar um pouquinho sobre isso, amém? Evangelho de Lucas, capítulo 18, o título é A Parábola do Juiz Iníquo. Todos acharam? Que diz assim: contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz? E Deus não lhe fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Amém. Tome o seu assento, curve a sua cabeça. Senhor nosso Deus e nosso Pai, queremos te agradecer pela oportunidade de estar na tua casa. Os dias são maus, os dias são difíceis, mas sabemos que o Senhor está conosco. Fala conosco por intermédio da tua palavra, e uma vez mais me usa como canal de bênção para a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a parábola, que Jesus ele nos conta, essa história sobre esta viúva e este juiz, e ilustra, que, como o pastor estava dizendo aqui no decorrer do culto, todo mundo tem luta, todo mundo tem problema, todo mundo tem uma barreira, uma dificuldade, para vencer, uma batalha travada em alguma área da sua vida, da nossa vida, você tem. Mas o segredo é você não desistir, porque tudo aquilo que se almeja muito, tudo aquilo que se deseja muito, todo aquele que sonha, ele alcança, desde que ele se prepare para alcançar o objetivo, Se você não se prepara para alcançar um objetivo na vida, seja de ordem material, seja de ordem espiritual, seja de ordem familiar, se você não se preparar, você não vai ter um bom resultado. Então, na vida é necessário que você se prepare. Só que às vezes nos falta ferramentas, às vezes nos falta, meios para alcançar até o lugar desejado. É por isso que a Bíblia diz que o justo viverá da fé. Não é assim? Então, quando Jesus ele nos conta essa história, fala de duas vidas em posições diferentes, Um era juiz, um era bem sucedido, um já possuía tudo que queria, um já estava, com a vida bem avantajada. E por conta disso, ele não se importava com a dor dos outros, ele não respeitava a necessidade dos outros, e ele não se interessava pela dor dos outros. De contrapartida, do outro lado, existia uma pobre viúva, aflita, preocupada, necessitada, que uma viúva em um tempo difícil para ser viúva, porque era um tempo onde a mulher não tinha uma voz ativa na sociedade como hoje. Uma mulher viúva naquela época, ela sofria muito, porque ela não tinha muitos meios de se manter.
se o marido falecesse e não deixasse nenhuma herança, ela certamente ia ter que depender de ajuda, de esmola. E esta viúva, ela estava com esse problema. Ela tinha uma causa, tinha algo que ela precisava com urgência, para que ela pudesse, de alguma forma, manter a sua vida. Só que aquele juiz não lhe dava nenhuma atenção. Aquele juiz não se importava com a dor daquela mulher e nem com aquilo que ela precisava. Ele não estava nem aí. Essa mulher, ela tinha tudo para desistir. Ela tinha motivos para desanimar. Ela tinha motivos para parar. Porque toda vez que ela ia falar com o juiz lhe tratava mal. Toda vez que ela ia falar com o juiz a dispensava, sem se preocupar em julgar a causa dela. Trazendo para os dias atuais, se no dia da tua luta, se no dia da tua adversidade, você se mostrar frouxo, sua força vai ser pequena, a sua reação vai ser pequena. Se no dia mau, se no dia difícil, você se deixar diminuir pelas circunstâncias adversas, você não vai alcançar aquilo que você almeja, aquilo que você deseja. E Jesus, ele nos ilustra essa parábola para que você entenda que por mais longo que seja o seu deserto, que por mais difícil que seja, a trajetória da sua vida, você não pode parar e nem desistir, porque quem para e quem desiste não alcança, mas quem prossegue, quem avança, alcança. O segredo de tudo é você não dar ouvido aos pensamentos negativos, às palavras negativas, porque ao longo da história bíblica, ao longo do ministério de Cristo e dos profetas e daqueles que foram antes de nós já vimos e aprendemos à luz da palavra que toda vez que alguém buscou um milagre, sempre teve algum impedimento. Quando Bartimeu queria enxergar e clamava para que Jesus o atendesse, a multidão mandava ele se calar. Só que de contrapartida ele não se calava, ele continuava clamando, até que veio o ponto em que Jesus para e manda chamar. Quando Jairo pede a saúde da sua filha, pedindo que Jesus fosse até a sua casa, no meio do caminho vieram alguns enviados da sua família dizendo: não incomode ao mestre, porque a tua filha já está morta. Jesus olha e diz para ele: não tema, crê somente. Então você vai entendendo ao longo da palavra de Deus que se você quer ser abençoado, fortalecido espiritualmente, você precisa deixar de olhar as coisas à sua volta e sim olhar para o alvo e olhar para Jesus. Se quiser fechar no fundo também pode fechar, acho que agora não entra mais ninguém. Se quiser fechar, pode fechar, acho que essa hora não entra mais ninguém não. Então nós vamos vendo ao longo da história da palavra, biblicamente falando, que se você se amoldar às palavras negativas, se você deixar que as palavras contrárias falem mais forte dentro de você do que aquilo que você precisa, do que aquilo que você sonha, a tendência é você diminuir o ímpeto, a tendência é você diminuir o esforço, porque é como eu costumo falar, o milagre primeiro precisa nascer dentro do seu coração, o milagre precisa primeiro nascer dentro de você, a vitória primeiro precisa nascer dentro de você. É como essa viúva se portou diante do juiz. Ela não mais deu valor às palavras do juiz. Ela não se preocupava que toda vez que ela ia lá, o juiz lhe fechava a porta. Toda vez que ela ia lá, o juiz a repreendia. Toda vez que ela ia lá, o juiz não a atendia. Porém, ela não parava. Está entendendo? Porém, ela não desistia. Porém, ela não voltava para trás, ela prosseguia. Cada vez que ela ouvia um não, ela continuava indo. Cada vez que ela
sofrendo. Por quê? Porque ela ainda não tinha alcançado o que ela queria alcançar. Pega essa palavra e traz para a sua vida agora. Eu não sei o que você quer alcançar. Eu sei o que você deve alcançar, que é a salvação da sua alma. Independente dos teus sonhos e dos teus projetos terrenos, o maior projeto que tem que estar vivo dentro do seu coração é a salvação da sua alma. Só que nós vemos ao longo da nossa história humana que nós temos uma tendência muito grande para se esforçar muito, para lutar muito, para alcançar os bens terrenos. Não é assim? Mas para alcançar os bens eternos e espirituais já não é a mesma força. Não é assim? Já não é o mesmo empenho. Porque começa-se ali a fazer algum tipo de trabalho na igreja, começa a cantar, a ter oportunidade, aí vem alguém e joga uma palavra contrária, falando que você não cantou o hino direito, falando que você não leu o versículo direito, e aí o que você faz? Você já se encolhe, ou quando você ouve uma palavra, e muitas vezes aquela palavra te incomodou, e você fala, poxa, o pastor Clóvis me deu indireto. E aí você já fala, eu não vou mais naquela igreja. Então quando se trata das coisas espirituais, a gente tem a tendência muito grande de recuar. Quando a gente não concorda com alguma coisa, quando a gente se sente ferido, quando a gente se sente magoado, muitas vezes faz como Elias, entra dentro da caverna, quando as coisas não acontecem como premeditado. Mas ao longo da história, irmãos, nós entendemos e aprendemos que não é assim que funciona no mundo espiritual. No mundo espiritual não é assim que funciona. Você não pode parar, você não pode recuar diante das portas fechadas. Você não pode recuar diante dos nãos que você recebe. Porque se você recua, se você volta para trás, ou se você está ouvindo aquelas vozes que falam na sua mente que você não é capaz, e que você não vai conseguir, e que você não vai se libertar disso, você não vai se libertar daquilo, você não vai conseguir dar o seu melhor, você não vai conseguir melhorar a sua oração, você não vai conseguir melhorar a sua comunhão. A tendência de você, se você der ouvido a isso, a tendência é você se frustrar. A tendência é você vir à igreja um mês sim, outro não. Porque você está parado dando ouvido às vozes da sua cabeça e muitas vezes dando ouvido às vozes daqueles que estão à tua volta, mas não conhecem a tua história. E quando Jesus ele nos conta essa parábola, é uma lição de vida para nós. Essa mulher, ela era viúva. Significava que ela não tinha marido. E se era ela que ia ter com o juiz, também não tinha filho. E não tinha nenhum parente por ela. Então aquela mulher estava sozinha. E quantas vezes você se coloca nessa posição, mas eu estou sozinho, então eu não vou fazer. Eu estou sozinho, então não adianta eu tentar. Ninguém me ajuda, então eu não vou ir. Ninguém me apoia, ninguém me vê, ninguém me aceita. E muitas vezes você vai se prendendo nessas coisas. Mas olha a lição de vida que a viúva nos dá. Não tinha ninguém por ela, mas ela desistiu. O juiz fechava a porta, mas ela parou de bater. Eis, o texto nos diz que o juiz não temia a Deus. Você já lidou com um homem, um ser humano que tem poder e não teme a Deus? Você já lidou com uma pessoa assim? Ela é desrespeitosa, ela é soberba, ela é dissimulada. Sabe aquela pessoa que fala com você com ar de deboche, de desprezo? Era assim que esse juiz tratava aquela viúva. Mas nem o desdém, nem o desprezo, nem o descaso, nem a falta de temor que aquele juiz tinha para com Deus, nem a falta de respeito que aquele juiz
tinha diante das pessoas fez com que aquela viúva desistisse daquilo que o coração dela almeja. Aí Jesus aplica isso na vida espiritual do crente, dizendo: olha para as palavras desse juiz, olha o que ele diz. Ele vai fazer justiça para a viúva, para que a viúva pare de importunar. Imagina Deus, imagine Deus, Ele não fará justiça aos seus escolhidos. O que Deus está falando? O que Jesus está ensinando? Ei, entenda uma coisa: a tua luta não é em vão, a tua oração não é em vão, a tua caminhada não é em vão, porque diante dos obstáculos da sua vida, por mais difícil que seja, você ainda alcança pelo teu esforço diante de pessoas más. Imagina diante de Deus, se você aplicar a sua vida em oração, você acha que Deus não vai responder? Se você não mostrar e demonstrar para Deus o teu desejo, se você fizer isso, você acha que Deus não vai te atender? Aleluia! Glória a Deus! Jesus, Ele está fazendo uma alusão para que você compreenda que tudo quanto você buscar e pedir a Deus com zelo, com ímpeto e com desejo, Deus é poderoso para te fazer alcançar. Deus é poderoso para fazer você chegar do outro lado, porque o seu Deus é bom. Só que o segredo, irmão, é não parar. E o diabo sabe que o ser humano é desanimado por natureza. Não vou generalizar, mas a grande maioria desanima. Desanima quando recebe uma pedrada, desanima quando recebe uma porta fechada, desanima quando tropeça e cai, desanima quando alguma coisa sai do controle da sua mão e se prostra e desanima e quer voltar para trás. Você já viu uma criança quando ela começa a andar? Ela cai muitas vezes, não cai? Mas nem por isso ela desiste. Grande maioria das crianças, ela cai, se machuca, mas ela volta a andar, a correr, porque o desejo dela é andar sozinha. E quando ela consegue, a primeira coisa que ela faz é desprezar a sua mão. Antes, quando ela não conseguia, ela só andava agarrada. Mas depois que ela conseguia, ela não quer mais andar segurada na sua mão. E ainda que ela tropeça e cai e se machuca, ela levanta e continua andando, não é assim? Mas a criança, quando ela é muito novinha, que ela cai e se machuca, ela levanta e continua caminhando? Não, né? Ela segura na mão ali do pai, da mãe, até ela ter coragem de novo. Não é assim? Na vida espiritual é da mesma maneira. Tem muitas pessoas que caíram e estão feridas e estão prostradas. E só estão prostradas ainda porque não levantaram as mãos cansadas ao céu e pegaram na mão do Pai. Porque quem pega na mão do Pai não fica prostrado. Quem pega na mão do Pai é renovado, é restaurado. E não há impossíveis para aquele que espera em Deus. A história dessa moça é uma lição de vida para nós. E o tema desse texto fala o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Porque diante da porta fechada, a vontade que dá é desfalecer, não é? Glória a Deus! É só você lembrar quando você vai visitar alguém e você começa a chamar no portão. Você bate palma, você chama o nome, 1, 2, 3, a pessoa não atende. O que acontece? Dentro de você automaticamente você diz o quê? Eu vou embora. Se está aí, não quer me atender, não é assim? Se está aí, não quer abrir a porta. Irmão, quem está lá dentro, quem está do outro lado, que já está lá, não está muito preocupado com quem está do lado de cá. Está entendendo? Então o interesse tem que ser seu.
Está entendendo? Acerca disso, Jesus, ele nos ensina isso aqui, ó. Não vou nem, eu vou ler aqui para vocês. Lucas 11. Disse-lhes também: qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, ele disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho o que prestar. Se ele responder de dentro e disser: não me importunes, já está a porta fechada, os meus filhos estão comigo na cama, eu não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que, ainda que não se levante a dar-nos, por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver mister. Está vendo como a palavra de Deus é lâmpada para o nosso pé e é luz para o nosso caminho? Por isso que disse Jesus: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Então não importa o quanto o diabo fale na sua mente que você não vai conseguir se libertar desse pecado, que você não vai conseguir se libertar desse vício, que você não vai conseguir largar dessa vida de pecado, de imundícia. Não importa o quanto o inimigo fale na sua mente que você não vai conseguir ser uma mulher de Deus, ser um homem de Deus, ser um jovem de Deus, ter um casamento abençoado, uma vida abençoada. Não importa o quanto ele diga para você que você não vai conseguir. O que importa é que você continue batendo na porta, dizendo: eu quero ser abençoado, eu quero ser abençoado, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero ter uma vida de oração, eu quero ter uma casa abençoada, eu quero ser um vaso de Deus. O segredo é você não se contentar em ficar do outro lado. Está entendendo? O segredo é você não se contentar em ficar do jeito que você está. O amigo foi em busca de um pão na casa do companheiro, e ele não queria voltar para casa de mão vazia, e ele ficou batendo na porta, importunando. Ainda que do lado de dentro disseram para ele: não vou levantar, não posso, já estou deitado, os filhos estão na cama. Jesus disse: se não levantar por ser amigo, levanta pela importunação. Quantas vezes você já conseguiu coisas na sua vida, não por amizade, não por reconhecimento, mas por persistência? Quem nunca trabalhou numa empresa e ficou no pé do encarregado até receber um aumento? Quem nunca foi prestar algum tipo de serviço e, vendo a dificuldade do serviço, pleiteou um aumento e conseguiu pela persistência? Não é assim? A vida espiritual é da mesma maneira. Senhor, eu quero ser um vaso. Senhor, eu quero ser usado. Senhor, eu quero ser uma bênção. Senhor, eu não quero ser flexível. Senhor, eu não quero ser como a onda do mar. Senhor, eu não quero ser desanimado. Senhor, eu não quero ser um viciado. Senhor, eu não quero ficar preso com questão de contenda. Eu não quero ter um coração de amargura. Eu não quero ter um coração preso para não liberar perdão. Senhor, eu não quero ser só mais um. Eu quero ser um vaso nas tuas mãos. O segredo é aquilo que você quer. Quando Jesus mandou chamar o cego, Jesus sabia que ele queria enxergar, mas Jesus olhou e perguntou: o que você quer que eu te faça? E ele responde: eu quero enxergar. Aleluia! Aí Jesus falou o quê? A tua fé te salvou. O que vai salvar você não é o grupinho que você anda, não é os tapetes vermelhos que te colocam, não são os abraços, os ombros amigos. Vai ser a sua fé, porque vai ter circunstâncias na sua vida e na minha vida que vai ser só você e Deus, vai ser só eu e Deus. Só que muitas vezes você não se levanta do lugar do comodismo, porque você fica esperando que alguém faça com você.
bater na porta, que alguém ajude você a chegar do outro lado. Tem circunstâncias na sua vida que Deus vai preparar alguém, mas tem coisas na sua vida que é só você e Deus, e você precisa entender esse processo. Você precisa entender. Dentro desse texto, versículo 9, Lucas 11:9, agora diz assim: e eu vos digo a vós, pedi e dá-se-vos-á, buscais e achareis, batei e abri-se-vos-á, porque qualquer que pede recebe, e quem busca acha, e a quem bate abrir-se-lhe-á. E qual o pai dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais Deus vos dará o Espírito Santo, aquele que vos pedir. O Senhor, Ele está se revelando para nós, e que Ele tem prazer de te abençoar. Aleluia. Ele tem prazer, Glória a Deus. de te atender. Mas Ele espera a sua persistência. Ele quer ver o seu Glória a esforço. Deus. Aleluia. Faz silêncio um pouquinho aqui, silêncio um pouquinho, Levi. Ele quer ver a sua persistência. Você acha que Ele não sabe que a sua cruz está pesada? Ele sabe. Mas se Ele está permitindo essa cruz, é porque Ele também sabe que você pode carregar. Aleluia. Você acha que Ele não sabe que esse gigante te põe medo? Ele sabe. Mas Ele também sabe que Ele te capacitou para derrubar esse gigante. Oh, glória. Por quê? Porque Deus, Ele não dá uma prova maior do que você pode suportar. Deus não lhe dá uma luta maior do que você possa vencer. Ou você colocaria seu filho numa situação tão extrema ao ponto que você sabe que seu filho vai se ferir, ou até pior que se ferir, pode até morrer. Você faria? Não, você não faria. E Deus também não faz. E tudo quanto Ele permite na sua vida é porque Ele sabe que você é capaz de vencer. E esse silêncio que Deus, Ele muitas vezes nos proporciona, não tem outro intuito senão esse: saber o quanto você está disposto a que essa porta se abra. Oh, glória. Verdade. Não tem outra resposta, não tem outro caminho para isso. O silêncio de Deus diante dessa circunstância que você enfrenta é porque Ele quer saber o quanto você quer, o quanto você almeja e o quanto você está disposto a buscar por isso. Glória a Jesus. E qual o intuito disso? Qual o intuito disso? Te fazer crescer, te fazer amadurecer. Olha o que diz aqui a primeira epístola de João, capítulo 5, estou terminando, tá? Esta é a confiança, capítulo 5, versículo 14, primeira epístola de João. Esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. É da vontade de Deus te ver forte? Sim ou não? É da vontade de Deus te ver abençoado espiritualmente? Sim ou não? É da vontade dele também te ver abençoado materialmente? Sim ou não? É da vontade dele. Mas o que precisa para que Deus faça? Que você mostre empenho naquilo que você quer. Se coloca de pé no seu lugar. A missão de Jesus, não tentaram convencer Jesus para que Ele não morresse na cruz no nosso lugar? O diabo não tentou?
As circunstâncias não tentaram fazer com que ele retrocedesse, mas ele não retrocedeu. E por que ele não retrocedeu? A Bíblia diz que pelo gozo que lhe estava proposto, ele suportou a cruz e foi para o matadouro como ovelha muda. Diante dos tosqueadores não abriu a boca, por causa do gozo, da alegria que lhe estava proposta. Alegria de quê, crente? A alegria de ver o teu nome escrito no livro da vida. Glória. A alegria de quê, crente? De ver você andar de cabeça erguida e não de cabeça baixa. A alegria de quê, crente? De olhar para você e saber que ainda que a luta seja grande, ainda que a dificuldade seja enorme, a tua esperança está em um dia estar com Ele na nova Jerusalém que vem de Deus. Então a palavra hoje para mim e para você é: não se desanime, não se entregue, não se proste, mas prossiga. Porque o mais interessado em que você prossiga nessa tua jornada é Jesus.